Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, eu fico muito honrado com esse convite. O assunto, ele é um assunto que, vamos dizer, eu diria que é até ousado nesse contexto, porque ele é pouco convencional. Tá? Mas, na realidade, a minha ideia é usar o assunto da nutrição para falar com você sobre medicina e práticas de saúde baseada em evidência, que eu acho que vai ser útil não só para a vida profissional, mas até para a vida pessoal de cada um que está aqui. Então, por que falar de nutrição nesse evento? Tá? É uma das áreas nas quais a ausência dos conceitos de práticas de saúde baseada em evidência é mais notória. Existe um abuso do uso de evidências de nível mais baixo, e aqui me facilita muito a excelente palestra anterior que já abordou os níveis de evidência. Nós vamos tocar de novo nesse assunto. Tá? E existe também um abuso do emprego do chamado risco relativo em detrimento do risco absoluto. Eu não vou ter tempo de entrar em detalhes nisso nesse momento, mas depois na atividade é um dos assuntos que eu acho mais importantes. Dr. Steven Nissen, ele é o chefe do serviço de cardiologia da Cleveland Clinic, que é um dos locais mais conhecidos no tratamento das doenças cardíacas. Ele publicou um editorial em 2016 com um título bastante forte, e o título dele, sobre as diretrizes nutricionais norte-americanas, era de que era uma zona livre de evidências. Isso repercutiu na época, repercutiu na imprensa. Por que ele usa essa expressão? Uma expressão forte, uma zona livre de evidências. Quem é que nunca viu isso aqui? Quem é que nunca viu isso num livro escolar ou talvez colado até num consultório de nutricionista? Essa pirâmide alimentar que nós conhecemos, existe aí desde os anos 80, sugere que a alimentação das pessoas deva ser baseada em pães, arroz, biscoitos, cereais, e coloca, curiosamente, para que a gente coma com moderação coisas que hoje nós sabemos que são muito saudáveis, como peixe, por exemplo. Então, por que eu tenho que moderar peixe, ovos e laticínios, mas por que eu deveria consumir 6 a 11 servidas diárias de pães, farináceos e biscoitos? Bom, as diretrizes, elas devem ser baseadas em evidência. E existe uma hierarquia desses níveis de evidência, como já foi colocado antes. Sempre que possível, as diretrizes deveriam ser baseadas em evidências de alto nível. Nem sempre é possível. Tá? Então, um exemplo típico que a gente fala é: eu não tenho como fazer um ensaio clínico randomizado de cigarro, porque senão seria ético eu sortear metade de um grupo para começar a fumar, outro grupo não, e comparar o desfecho depois. Tem algumas coisas nas quais a gente depende mesmo de estudos observacionais. Mas sempre que possível, deve se basear num nível de evidência mais alto. Tá? Só que as diretrizes nutricionais nem sempre aderem a esses requisitos. E não só as nutricionais, mas eu estou usando o assunto da nutrição para a gente conversar um pouco sobre evidência. Então, o que é uma evidência? Primeira coisa, evidência não é opinião, como foi bem colocado antes. Opinião todo mundo tem. A gente tem opinião aí na televisão, tem opinião em casa, dos parentes. Tá? Blog, jornal, revista, site, portal de notícias, nada disso é evidência científica. As evidências são publicadas em periódicos, que são periódicos revisados pelos pares, que, aliás, também não é diferente do que ocorre na área do direito. E não basta ser uma publicação revisada pelos pares, porque também dentro das publicações científicas existe uma hierarquia. Os artigos científicos com nível de evidência mais alto superam e podem refutar artigos com evidência mais baixa. E aqui eu gostaria de usar uma analogia. Vamos pegar numa investigação criminal, por exemplo. Um testemunho é uma evidência importante? Sim, às vezes é a única evidência que se dispõe. No entanto, se eu tiver uma gravação do mesmo evento, e houver um conflito entre a gravação com áudio, com vídeo, e aquilo que foi colocado como um testemunho, o que eu faço? Eu, obviamente, tenho que entender que isso aqui é sujeito a falhas. A memória humana é sujeita a falhas. O sujeito pode não estar lembrando direito, podia estar escuro, ele pode não ter visto direito, ou ele pode ter motivos para mentir, por que não? Então, quando eu tenho uma contradição entre níveis de evidência distintos, a gente vai usar aquela evidência de nível maior.
Tá? Então, isso dentro da área da saúde, a gente pode dizer que, basicamente, a gente precisa diferenciar os estudos observacionais, também conhecidos como epidemiológicos ou de coorte, e os ensaios clínicos, que foi falado antes, que são os experimentos. Tá? O observacional, naquela minha analogia, é análogo ao testemunho. Não é inútil, às vezes é a única coisa que a gente tem. E o experimento é como se fosse uma gravação, ele tem um poder maior de determinar causa e efeito. Tá? Observacional, como o nome diz, é quando a gente apenas observa. Reparem, esse tipo de estudo observacional, ele não pode estabelecer causa e efeito. Tá? Quando a gente encontra uma correlação entre duas variáveis, pode ser uma coincidência. Não necessariamente uma está causando a outra. Tá? Isso aqui é usado muito como exemplo nesse tipo de aula, né? Na Austrália, existe uma correlação quase perfeita entre o número de acidentes envolvendo mordidas de tubarão e o consumo de sorvete. Tá? Se eu acreditar que uma coisa causa a outra, isso pode provocar medidas esquisitas de saúde pública, como proibir o sorvete para diminuir os acidentes de tubarão. Tá? É claro que a variável oculta, que a variável que não está exposta, mas que é causal, é o calor. Tá? O calor aumenta o consumo de sorvete e o calor faz com que as pessoas entrem na água, que é a única forma de ser atacado por um tubarão. Tá? Esse estudo foi um estudo publicado na revista médica mais conhecida, mais prestigiosa do mundo, que é o New England Journal of Medicine. E o motivo desse estudo era chacoalhar um pouco as pessoas e lembrá-las de que na medicina séria, vamos dizer, fora daquela brincadeira ali dos tubarões e do sorvete, às vezes as pessoas se confundem com isso. Tá? Consumo de chocolate, função cognitiva e prêmios Nobel era o título do estudo. Os dados desse estudo são dados reais. Tá? Efetivamente, existe uma correlação bem boa entre o consumo per capita de chocolate e o número de prêmios Nobel per capita dos países. Tá? É interessante a gente usar esses exemplos meio bizarros, assim, porque eles ajudam a gente a ver que nem sempre correlação é a mesma coisa que causa e efeito. Porque se eu acreditar que o chocolate é a causa, talvez o Ministério da Educação devesse distribuir chocolates para que daqui a uns 20 anos o Brasil tenha mais prêmio Nobel, porque ele não tem nenhum. Tá? Então, claro que deve haver uma variável oculta aqui, a gente pode ficar especulando se ela é renda, afinal ele é um produto mais caro, o consumo per capita vai junto com renda per capita, mas é só para chamar a atenção de que muitas vezes nós vamos ver isso aqui como carne vermelha e determinada doença. E aí a gente diz, viu, a carne vermelha causa aquilo ali. Não necessariamente correlação é causa e efeito. Já um ensaio clínico é um experimento. Tá? Eu vou selecionar um grupo de pessoas, eu vou sortear, randomizar, por isso a gente diz ensaio clínico randomizado, pessoas para 2 ou mais grupos. E aí a gente muda uma variável nos grupos e a gente compara o desfecho. A randomização é chave. Porque se eu deixo as pessoas escolherem o que elas querem fazer, pessoas com características distintas escolhem coisas distintas. Quando eu sorteio 1000 pessoas entre 2 grupos de 500, eu vou ter a mesma chance de ter pessoas colorados ou gremistas, que usam ou não usam determinado remédio, que se exercitam ou são sedentárias, que fumam ou não fumam. Eu consigo equalizar a distribuição das variáveis, mesmo daquelas variáveis que eu ainda não sei que podem ser importantes para aquela doença. Bem? E se houver diferença no desfecho, eu posso inferir que aquela variável que eu mudei é a causa. É diferente do estudo observacional, onde eu posso supor, mas ele só levanta hipóteses. Tá? Quais são os 2 pilares problemáticos da nutrição, na minha opinião? Tá? É o foco excessivo em calorias e a fobia da gordura na dieta. Então, aquela pirâmide alimentar que eu mostrei para vocês, está lá os farináceos, os biscoitos, e o coitado do peixe lá não pode nem comer. Tá? Ele está baseado nesses 2 pilares. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto do balanço calórico. É interessante isso aqui para vocês verem assim como é possível a gente mudar de perspectiva sobre um assunto que a gente sempre achou que sabia.
a gente não controla conscientemente nenhuma outra função vegetativa, né? A gente não precisa botar um termômetro para ver a minha temperatura para saber se eu preciso tirar ou botar o casaco. A sensação de calor ou de frio é o que determina isso. Tá? Mas a gente passou a acreditar, principalmente nos últimos 40, 50 anos, que eu preciso contar calorias para poder controlar meu peso. Tá? Então, se isso estiver correto, a solução para os problemas de obesidade, que hoje, segundo os dados do Ministério da Saúde, a obesidade e sobrepeso já afeta mais da metade da população brasileira. E, como foi dito antes, está por trás de câncer, mas também doença cardiovascular e uma série de outros problemas. Então, é um problema grave. Então, eu deveria só comer menos e fazer mais exercício. Né? Em outras palavras, para usar a linguagem da Bíblia, o problema é a agulha e a preguiça. Tá? Vamos pensar em que outras situações o balanço calórico positivo, o excesso de calorias, pode estar associado com alguma coisa que não seja obesidade, para a gente pensar um pouquinho diferente. O crescimento, essa é uma foto real dele pequeno, o crescimento é um fenômeno de balanço calórico positivo. Um fisiculturista, por exemplo, com certeza, entre uma foto e outra, ele teve que comer mais do que ele gastou para agregar aquela massa. E essa é uma situação que, obviamente, há um balanço calórico positivo. No entanto, quando a gente pensa em obesidade, a gente sempre diz assim, engordou porque comeu demais. E a pergunta, será que ela engravidou porque comeu demais? Vocês entendem que o balanço calórico positivo pode estar presente sem que ele seja uma causa do fenômeno? Então, em todos esses casos que eu mostrei, o balanço calórico positivo estava presente, mas em todos eles, ele era uma condição necessária. Tá? Então, era um fenômeno compensatório. As calorias tinham sido particionadas para determinados tecidos. Como é que acontece na gestação? Começa a crescer o feto, aquele feto tem uma demanda calórica, que é extraída da mãe pela placenta. Isso cria um déficit no organismo dessa mãe, que aumenta o seu apetite. Tá certo? Ninguém pensa que o comer demais é causal na gestação. Tá? Então, da mesma forma que eu não posso dizer que uma criança cresce porque ela come demais. Porque se ela não tivesse o hormônio do crescimento, ela continuaria pequena por mais que comece. É o nanismo hipofisário, né? Aquele problema genético em que a criança nunca cresce. Porque falta a causa do crescimento, que é uma causa hormonal. O comer a mais... Quem já teve filho adolescente sabe, tem uma fase em que eles comem uma quantidade incrível de comida, eles estão crescendo. Eles não estão crescendo porque comem uma quantidade incrível de comida, senão a gente podia comer bastante e ficar mais alto, né? Da mesma forma que o fisiculturista, a gente não pode afirmar que ele ficou forte porque ele comeu demais, da mesma forma que na gestação eu também não posso afirmar isso, a gente não pode ser tão ligeiro e tão rápido em afirmar que o obeso é obeso porque ele come demais. É o mesmo raciocínio, vocês entendem? Tá? Comer mais do que se gasta é aquilo que a gente chama de uma condição necessária, mas não necessariamente uma causa, para qualquer tipo de crescimento. Tá? Em mamífero, todo tipo de crescimento é mediado por hormônios. E se a gente concordar que hormônios são importantes no acúmulo de gordura, qual seria a principal causa hormonal? O que eu vou apresentar para vocês é uma teoria, que é uma teoria interessante. Pode ser que ela não seja única, pode ser que ela nem seja 100% correta, mas é interessante para a gente pensar de uma forma diferente. Tá? Esse aqui é o adipócito, é a célula de gordura. Quando a gente engorda, são elas que estão ficando cheinhas e gordinhas, às vezes se multiplicando e aumentando em quantidade. No fundo, se eu quero resolver o problema da obesidade, eu tenho que pensar como eu posso fazer esse adipócito se comportar diferente. Ao invés de ficar armazenando, quem sabe ele se esvazia. Tá? Então, por exemplo, aquilo ali são os carboidratos, e a foto de propósito tem lá o pãozinho integral, tem o arroz integral, não importa o quão integral ele seja, todo o carboidrato vai ser digerido em glicose, é um fato da fisiologia. Tá? E sempre que eu botar a glicose para dentro, meu corpo vai fabricar insulina, que afinal é um hormônio que o nosso organismo usa para controlar justamente os níveis de glicose. Tá? Só que a insulina não atua só sobre a glicose, ela atua sobre o tecido adiposo também. E é o principal hormônio responsável pelo armazenamento de gordura. E também a insulina é capaz de bloquear o esvaziamento dessa célula. Tá certo? Então é um hormônio que favorece. O endocrinologista sabe
que quando ele passa a insulinizar um paciente, quando ele começa a dar insulina, essas pessoas ganham peso. Tá? Então, os adipócitos, essas células de gordura, elas não sabem, elas não têm olhos e ouvidos, elas não sabem se a pessoa está fazendo exercício, se a pessoa está fazendo dieta. O que elas enxergam é o ambiente hormonal que a cerca. Se vocês fizerem uma biópsia de um tecido adiposo e colocar num tubo de ensaio, vocês conseguem manipular essas células adiposas a aumentarem ou diminuírem de tamanho, expondo eles a diferentes contextos hormonais. Porque o meio de cultura sempre vai ter glicose e essas coisas. O que determina o comportamento dessas células são os hormônios. Tá? Na ausência de insulina, os adipócitos liberam gordura, na presença eles acumulam. E isso explica por que os carboidratos são tão importantes como regulador desse processo. Tá? Essa foto é uma foto que bastante chocante para nós, mas ela representa uma época que acabou nos anos 20, que era a época anterior à descoberta e ao isolamento da insulina. Né? Então, diabetes tipo 1 é uma doença na qual o pâncreas é atacado pelo sistema imunológico do indivíduo, e, em geral, crianças, né? E essas crianças simplesmente não fabricam mais insulina. Então, isso aqui não é uma criança negligenciada, sem comida. Ela estava comendo e comendo muito, morta de fome. Tá? Mas, na ausência de insulina, o corpo simplesmente é incapaz de armazenar gordura ou aminoácidos. Então, a diferença entre essas duas fotografias não é nutricional, é endócrina, é hormonal. Não é que ela estava comendo pouco aqui, começou a comer bastante aqui. Aqui ela estava naquilo que a gente chama a fase hiperfágica do diabetes. Comendo, 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 mas não adianta, tá certo? Então, importante ter isso em mente. É possível a gente interpretar as diferenças de adiposidade, não apenas por aquele conceito de preguiça e gula, mas de um ponto de vista um pouquinho mais sofisticado do ponto de vista fisiológico, que é a diferença endócrina, hormonal. Tá? Falamos em evidência, falamos em níveis de evidência. Existe alguma evidência de que uma intervenção baseada nesse aspecto, em que os carboidratos manipulam níveis hormonais que podem manipular a quantidade de gordura do indivíduo? Existe alguma evidência disso? Existe. Eu vou mostrar para vocês um estudo, que é um estudo que marcou época, foi publicado 10 anos atrás naquela revista médica prestigiosa, né? Que comparou 3 estratégias alimentares. Uma dieta low fat. O que é a dieta low fat? É aquela da pirâmide alimentar. É essa que a gente normalmente aprende tradicionalmente, onde a gente restringe as gorduras e restringe as calorias. Então, essa é a dieta, digamos, tradicional. Dieta mediterrânea, né, na qual também houve restrição calórica, mas prestem atenção no terceiro grupo. O terceiro grupo foi uma dieta de baixo carboidrato, baseada no livro do Dr. Atkins. Alguns talvez já tenham lido, ele escreveu nos anos 70, pois isso foi reeditado. O que eu quero chamar a atenção é que este grupo não tinha restrição calórica. Então, os outros comiam entre 1.500 e 1.800 calorias. Aqui foi dito o seguinte: restringam carboidratos, mas podem comer o quanto quiserem. Tá? E o que a gente observa é que o grupo que restringiu os carboidratos perdeu mais peso e manteve uma perda de peso por até 2 anos, num ensaio clínico randomizado, onde pelo menos a alimentação durante o dia era fornecida pelos pesquisadores. Então, um estudo muito bem feito, muito bem conduzido. Tá? E aí, sempre a gente diz assim, tá, mas isso aí é aquela dieta que o sujeito vai comer muita gordura e vai ter problemas de saúde, vai até emagrecer. Foi o que eu aprendi na faculdade. Eu me lembro de um professor de bioquímica que dizia assim, até funciona isso, mas vocês vão morrer do coração. No entanto, métricas de risco cardiovascular, como o colesterol total dividido pelo HDL, que é uma das métricas mais preditoras, ficaram melhores no grupo de baixo carboidrato. Proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, que também é utilizado como fator de risco cardiovascular, melhorou mais na estratégia de baixo carboidrato. E aí alguém pode dizer, tá, mas isso é um estudo. Aliás, foi bem colocado antes. A gente não pode basear em um estudo. Tá? Então, o que a literatura como um todo mostra? Tá? Existem mais de 60 ensaios clínicos randomizados comparando essas estratégias. Tá? E o que nós vemos é, em azulzinho claro, aqueles em que houve diferença estatisticamente significativa,
nós temos 31 ensaios clínicos randomizados mostrando uma superioridade da abordagem de baixo carboidrato e 0 mostrando uma abordagem daquilo que está naquela pirâmide alimentar que está nos consultórios de nutrição por aí. Então, claramente, há um problema de evidências no mundo da nutrição. Porque tem poucas coisas que têm tantos ensaios clínicos randomizados sobre o mesmo assunto. Tá? Então, dada essa quantidade avassaladora de evidências, por que a gente tem tanta relutância com isso? Por que isso já não é utilizado como uma estratégia padrão numa situação em que nós temos mais da metade da população sofrendo de obesidade e sobrepeso? Então, se calorias não é o problema muito está aqui, é o medo da gordura. Gordura faz mal, a gordura vai entupir minhas artérias. Aqui eu vou mostrar para vocês, rapidamente, algumas evidências que vão chacoalhar um pouquinho essa concepção. Isso é uma meta-análise da Escola de Saúde Pública de Harvard, publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Então, sempre vamos tentar usar a melhor evidência possível. Ela é uma meta-análise de estudos prospectivos, ou seja, de estudos observacionais, não são experimentos. Mas reparem, há evidências insuficientes para concluir-se que a gordura saturada da dieta esteja associada com aumento de risco de doença coronariana, derrame ou doença cardiovascular. E eu juro para vocês que eu ouvi na minha faculdade algo diferente disso. E se nós formos ver qual é o efeito das intervenções, dos experimentos, se eu fizer um ensaio clínico daqueles, submeter um grupo de pacientes a uma dieta de baixo carboidrato, será que o meu professor de bioquímica tinha razão, que a pessoa vai perder peso, mas que ela vai aumentar o seu risco de doença cardiovascular? Então, essa é uma revisão sistemática e meta-análise apenas de ensaios clínicos randomizados, de experimentos. Aqui nós temos um nível de evidência maior. E o que nós vemos é uma redução significativa, não só de peso, índice de massa e circunferência abdominal, mas também da pressão arterial, dos glicerídeos, da glicose, da insulina, da proteína C reativa e aumento do colesterol bom. Então, é estranho que a gente ainda hoje esteja sugerindo que esse tipo de abordagem é muito perigosa. Se eu tivesse uma droga que fizesse metade disso aqui, seria uma das drogas que mais venderia. E aí alguém pode perguntar, mas tudo bem, então essa estratégia de baixo carboidrato, ela não é assim tão perigosa, mas com certeza ela não deve ser tão boa como a estratégia de baixa gordura, que é a proposta pela maioria dos profissionais. Então, o que nós temos aqui é uma revisão sistemática só dos ensaios clínicos randomizados, comparando a pirâmide alimentar com a low carb. E o que nós vemos é que existem diferenças significativas no que diz respeito a peso, HDL, triglicerídeos e pressão, favorecendo o grupo low carb. Então, eu, como costumo dizer quando eu falo isso para profissionais de saúde, eu digo assim, não necessariamente eu preciso que as pessoas aceitem que low carb é uma estratégia superior, mas está na hora de se questionar se realmente ela não deveria ser oferecida como mais uma alternativa. Repito, numa situação onde a maioria das pessoas já não tem saúde metabólica ideal no nosso país. Em 2014 foi publicada uma grande meta-análise que reuniu todas essas evidências que eu mostrei para vocês. Foi publicada, mais uma vez, numa revista de bastante impacto. E os números são muito interessantes. Em termos de estudos observacionais, nós já temos 500 mil de pessoas para comparar dietas de baixo e alto carboidrato, e nós temos mais de 100 mil pessoas randomizadas. E a conclusão é que as evidências não dão sustentação às diretrizes que encorajam o alto consumo de óleos poliinsaturados e o baixo consumo de gordura saturada. Eu não estou sugerindo aqui que a pessoa se entupa de gordura saturada. O que eu quero passar para vocês é medicina baseada em evidência também é uma estratégia de ceticismo. Vamos aprender a questionar um pouquinho aquilo que acaba virando um mantra, que acaba virando uma coisa de tanto repetida, vira verdade. E aí a gente vê essa manchete, após 30 anos, estudo confirma que a gordura saturada faz mal à saúde. E aí, mudou tudo? Então isso é uma coisa muito comum, as pessoas se questionam, os pacientes chegam em consultório e dizem assim, não quero mais saber, porque um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. E aí é que ter noção dessa história das evidências, das práticas de saúde baseada em evidência, ajuda a gente a navegar isso. Que tipo de estudo é esse?
Porque estudo confirma. Se confirma, pô, eu tenho que ter um nível de evidência muito forte. Né? Esse é o estudo que deu origem àquela manchete. Associação. Bom, se eu estou falando em associação, eu já não estou falando em causa e efeito. Tá? É um estudo de coorte, ou seja, é um ensaio, não é um ensaio, não é um experimento, não é um ensaio clínico randomizado. E é um estudo. Eu já mostrei para vocês algumas meta-análises que reuniram vários estudos que mostram que as evidências tidas globalmente não apontam nesse sentido. E a segunda pergunta é, será que existe um ensaio clínico randomizado que mostre o contrário? Porque existe uma hierarquia de evidências. Vamos procurar ver se alguém já fez um ensaio clínico randomizado sobre esse assunto. E, curiosamente, saiu no British Medical Journal, no mesmo ano que aquele outro, um estudo, dessa vez prospectivo e randomizado, um ensaio clínico, mostrando o contrário. Um estudo randomizado. Tá? E também gerou manchetes, 40 anos depois da condenação, a revelação chocante, a manteiga era inocente. E aí, é culpado ou inocente? Bom, aí eu tenho que ver o seguinte, isso aqui é testemunho, mas esse aqui é um ensaio clínico randomizado, pessoal. Entendeu? E quando a gente tem essa discordância, a gente precisa, na minha opinião, dar mais peso para o ensaio clínico randomizado. Vamos conversar um pouquinho sobre as implicações práticas disso. Tá? Vamos tentar trazer agora um pouquinho mais para a realidade de vocês. Vamos ver se eu consigo casar isso com alguma coisa na área da judicialização da saúde. Tá? A gente não tem tempo para detalhar o assunto low carb e diabetes, ia ser mais uma hora de conversa. Tá? Agora, a crença de que a gordura faz mal e de que todos deveriam seguir aquela pirâmide alimentar foi um grande desastre para os diabéticos especificamente. Basicamente, os diabéticos eles têm sido orientados a consumir glicose, farináceos e amiláceos, aquela base da pirâmide alimentar, devido a diretrizes que, como disse o Dr. Nissen da Cleveland Clinic, são livres de evidência. Mas livres de evidência, são imunes à evidência. Tá? Isso aqui é o índice glicêmico. Né? É um termo que acho que todos conhecem, qual é o impacto, o quanto que determinado alimento impacta a glicose no sangue. Para o diabético, isso aqui é muito importante. Eu diria que para todos nós, mas para o diabético, mais ainda. Tá? O açúcar de mesa tem um índice glicêmico 65. O que é esse número? 100, o número 100 seria o consumo de glicose pura. Se eu tomar um xarope de glicose pura, 75 gramas de glicose pura, eu vou ter uma elevação na minha glicemia. Se eu consumir o açúcar de mesa, é 65, é menos do que a glicose pura, porque o açúcar de mesa é 50% glicose, 50% frutose. Tá? Ainda assim, isso aqui, como todo mundo sabe, é péssimo para a saúde, especialmente de um diabético. O índice glicêmico do pão branco é maior que o da sacarose. Ah, por quê? Porque ele é amido, né? E amido é glicose. Agora, por que não trocar o pão branco pelo integral? Mas o índice glicêmico é virtualmente o mesmo. Eu escolhi aqui um pão integral lá no Glycemic Index que tinha um maior só para chocar. Tem alguns pães integrais que o índice glicêmico é um pouco menor do que o do pão branco, mas é um pouco menor. Não é muito menor. Batata, 98. Aveia, 82. Por que as pessoas estão dando aveia para pacientes diabéticos? Se o índice glicêmico é superior ao do açúcar de mesa, tá certo? Ah, mas e se for crua e pura? Por que alguém comeria isso cru e puro? Tá certo? Mas ainda assim é muito próximo do açúcar de mesa. Será que eu não posso dar para esse paciente diabético uns ovos mexidos cujo índice glicêmico é 0? Por que eu não vou dar ovos ao invés de aveia para o paciente diabético? Porque as pessoas têm medo da gordura, vocês entendem? As coisas se casam. Não existe nenhuma evidência. Eu sei que saiu publicado, deu no jornal da Band, que os ovos fazem mal. Aquilo é um estudo epidemiológico ridículo. Tá? E tem uma série de outros estudos epidemiológicos que mostram o contrário. Então, enquanto a saúde pública, no que diz respeito à nutrição, não começar a ver com crítica essa questão da evidência científica, um dia sai uma coisa, outro dia sai outra, as pessoas se perdem. Tá? Arroz integral é melhor que arroz branco? É, mas o arroz integral ainda está numa faixa de índice glicêmico análogo ao do açúcar. Não que precisasse
porque para mim é muito óbvio que se eu tenho uma pessoa que tem diabetes, que é uma doença onde a glicose no sangue é alta, se eu der menos glicose para ela, é evidente que ela vai melhorar, é uma tautologia, né? Mas, enfim, existe uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados de dietas de baixo carboidrato para diabetes. Isso aqui é o percentual de carboidratos na dieta, e aqui é o quanto cai a hemoglobina glicada, que é um critério que a gente usa para avaliar o quão alto está a glicose do indivíduo. Quanto menos carboidrato na dieta, mais eu tenho uma melhora da hemoglobina glicada. Como eu digo, é óbvio, mas enfim, se a gente não precisa se basear no óbvio, nós temos evidência de alto nível, nível 1A. Conclusão, dietas com baixo carboidrato têm um efeito glicêmico, no controle glicêmico superior a dietas de alto carboidrato. Quanto maior a restrição de carboidrato, maior a redução da glicose no sangue. Tá? No entanto, o Ministério da Saúde diz que dieta sem carboidrato pode causar danos à saúde. Vocês entendem quando eu digo que é grave a ausência de evidência no que diz respeito à nutrição? É pior do que na medicina. A Associação Brasileira Low Carb, que é uma associação que nós criamos ano passado, com o objetivo de tentar difundir essas informações científicas e, quem sabe, poder atuar sobre políticas públicas, fez uma nota oficial na época sobre essa opinião incorreta do Ministério da Saúde, porque aquilo era opinião. Por que eu digo que isso aqui é opinião? Vou usar o exemplo de antes. O nível de evidência disso aqui é o nível conversa de comadre. Tá? Eu li essa nota técnica, não é uma nota técnica, no site da Ministério, não tinha uma única referência bibliográfica. Tinha entrevistas com nutricionistas falando quão perigosa é essa abordagem. Perigosa? Isso aqui é um ensaio clínico mostrando que após um ano, pacientes diabéticos, 60% deles tinham revertido o seu diabetes. Eu aprendi na minha faculdade que diabetes é uma doença crônica e progressiva. Tá? Sim, comendo a base da pirâmide alimentar, se eu pegar um sujeito que não tolera a glicose e fizer ele comer 6 a 11 servidas de glicose por dia, a doença é crônica e progressiva. Mas se eu fizer restrição de carboidrato, em um ano, 60% dos pacientes estão com exames de sangue que não mais os qualificam como diabéticos. Tá? 94% dos pacientes com diabetes tipo 2, porque o tipo 1 tem que usar insulina a vida inteira, tá? Mas 94% daqueles tipo 2 que estavam usando insulina ou reduziram ou eliminaram o uso da insulina com dieta de baixo carboidrato. Perda média de 12% do peso corporal e 83% das pessoas ainda estavam seguindo a estratégia depois de um ano. Vocês imaginem isso aqui aplicado a um país onde 10% das pessoas são diabéticas, que é o Brasil. Saiu um novo consenso conjunto da Associação Americana de Diabetes, da Associação Europeia para o Estudo de Diabetes, no final do ano passado. E lá, pela primeira vez, consta que dieta de baixo carboidrato é uma das estratégias de estilo de vida padrão passíveis de serem adotadas. E por quê? Porque não tem efeitos colaterais. Então, como o Ministério da Saúde está dizendo que é perigoso essa abordagem? Vocês entendem? A ausência de evidência é muito grande na nutrição. Tá? Pacientes com diabetes de difícil controle, eles têm também uma opção eficaz. Isso aqui não é um slide meu, peguei de um pesquisador americano, mas os dados são reais. Isso aqui é um paciente com diabetes tipo 1, aqueles que têm que usar insulina e que podem ter uma dificuldade muito grande em controlar a sua glicose. Cada cor aqui é um dia, e aqui nós temos a gangorra enlouquecida dos níveis de glicose, às vezes muito baixa, às vezes muito alta. É muito difícil para esses pacientes saberem exatamente quanto carboidrato eles estão comendo, para saber quanta insulina eles precisam usar, e aí se usa insulina demais cai, se usa de menos sobe. E isso aqui é com uma dieta de baixo carboidrato, chega a ser difícil ver as cores, porque as curvas são todas superpostas, a glicose está absolutamente estável, porque eu não preciso ficar adivinhando quanta insulina eu preciso fazer se eu comer tanto carboidrato, se eu simplesmente não comer carboidrato e usar pouca insulina. A chance de errar é muito menor. Sim. Vou fazer uma pergunta justamente nesse sentido. A gente está falando de que low carb seria diferente de no carb. Isso. Esses estudos randomizados, etc., eles avaliam essa questão de baixo carboidrato e de nenhum carboidrato?
Sim, daqueles 60 e tantos estudos, tem de tudo. Tá? Tem baixo carboidrato, a gente costuma considerar de 40% das calorias para baixo. Esse estudo de reversão do diabetes tipo 2 era dieta cetogênica, era menos de 10% de carboidratos. E no diabetes tipo 1, o que dá esse tipo de resultado é também nessa faixa de menos de 10% a 5% de carboidrato. Um pouquinho sempre vai ter. Qualquer salada que a gente coma tem um pouquinho de carboidrato. Tá? Então não é zero, mas é bem baixo. Muito sentimento, mais 5 minutos. Ah, 5, eu vou lá, eu consigo. Tá? Isso aqui saiu publicado uma reportagem na revista Piauí, que eu recomendo, quem não leu é espetacular. Tá? O lobby das bombas de insulina. Tá? Sem a utilização de tais medicamentos, o autor corre o risco de sofrer danos irreparáveis. É aquele, né? Tá? A sua saúde, principalmente a sua vida, pois sofre de doença grave, aponta uma das ações, os termos se repetem em todos os pedidos. Né? A Medtronic faz um esquema de divulgar isso em associações de diabetes, e aí as pessoas fazem o test drive de graça da bomba, depois que se encantam com a coisa, eles fornecem os advogados para fazer petições todas iguaizinhas, aquilo que vocês devem conhecer. Tá? E aí a pergunta é, medicina baseada em evidência é importante? Sim. Qual é a evidência alegada de benefícios? Será que tem estudos científicos que corroboram esses benefícios? E existem ensaios clínicos randomizados que justifiquem o uso de uma tecnologia. No caso, pega, por exemplo, bomba de insulina. Tá? Sim, existe. Existe um ensaio clínico randomizado, 2017, que avaliou o quê? A comparação de bomba de insulina com injeções de insulina, aquele negócio típico de pegar e fazer uma injeçãozinha. E os resultados não dão suporte à política de oferecer bombas de insulina para adultos com controle glicêmico ruim. Ou seja, uma vez que haja educação igual para os dois grupos, o grupo da bomba de insulina e o grupo das injeções diárias, os resultados são muito parecidos. Tá? Claro que se nós usarmos um estudo observacional vai parecer diferente. O grupo da bomba de insulina tem um controle muito melhor. Só que o grupo da bomba de insulina, e esse é o problema da falta de randomização, ele é completamente diferente do outro. Quem é que usa bomba de insulina? Pessoas mais educadas, com mais condição financeira, com condições de fazer uma alimentação melhor, porque afinal um salmão custa mais caro do que um miojo. Né? Então o estudo randomizado elimina esse problema. Concluindo, tá? Práticas de saúde baseadas em evidências são uma ferramenta de pensamento crítico. Ela é essencial até para a nossa saúde individual. Vê que se a gente não tiver isso aqui na cabeça, a gente pode acreditar naquela manchete do bem-estar que eu mostrei para vocês. Mesmo as diretrizes oficiais frequentemente não estão aliadas com as melhores evidências. Infelizmente, um colega meu diz assim, olha, hoje a gente faz muito medicina baseada em diretriz. Isso nem sempre é a mesma coisa que medicina baseada em evidência, especialmente na nutrição. Tá? E o domínio desses conceitos é, antes de mais nada, uma ferramenta de ceticismo e pensamento crítico. Obrigado.